Olá, ouvintes, internautas, sintonizados pela rede mundial de computadores. Que alegria ter você aí sintonizado, espalhado por esse Brasil, por esse mundo, para a gente daqui a pouquinho entrar nessa sintonia da paz. Muito boa noite, meu amigo José Carlos De Luca. Ouvintes, altas, ligados aí à nossa web rádio Fraternidade. É uma alegria estarmos juntos outra vez. Hoje nós vamos ter uma conversa amiga falando de Maria, né? Olha, e é muito amiga mesmo, né, o Rubens? Porque falar de Maria é falar do amor, do afeto, da ternura, aquelas coisas boas que a imagem da mãe tem para todos nós, né? Aquele lado essencial nosso, o lado do nosso coração, tão necessitado nesses tempos que estamos vivendo. A gente aproveita para pedir a você que está do outro lado aí, que se você puder manter uma harmonia nesses minutos em que nós vamos estar acompanhando a explanação do nosso querido De Luca, se você quiser colocar um copo com água, uma garrafa, deixa aí, eu tenho certeza que durante todo esse momento de conversa, de diálogo e a prece final que o De Luca vai fazer para a gente, eu tenho certeza que a gente vai ter forças para a gente continuar nessa nossa caminhada evolutiva. Eu queria te convidar para a gente fazer a nossa prece inicial, que você mantivesse a sua sintonia com o alto, para que essa legião de emissários de Maria possam vir ao encontro de cada pontinho de luz aí espalhado por este mundo de Deus, sintonizados conosco agora ao vivo, ou que vão acompanhar em outro momento, porque eu tenho certeza que o alto não deixa de nos ajudar. Vamos continuar firmes, que o nosso querido irmão De Luca seja instrumento de Maria, falando aos nossos corações. Em nome de nosso Mestre Jesus e de Maria, nós iniciamos essa nossa tarefa na noite de hoje. Que assim seja. De Luca, é uma alegria ter você aqui. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Entrou. 18 horas, hora de recolhimento. Viu como foi bem programado? 18 horas, é com você, viu, meu amigo? A palavra é sua. Obrigado, Rubens. Então, uma saudação aos nossos queridos amigos que estão nos acompanhando de todo o Brasil, do exterior. É uma honra imensa a gente poder estar aqui nesse momento para poder falar de Maria, que é, como nós dissemos, falar do amor, falar do cuidado, falar do amparo, em que nós todos precisamos muito, sobretudo nessas horas mais difíceis que todos estamos atravessando. Evidentemente que tudo aquilo que eu for falar sobre Maria, Nossa Mãe Santíssima, será muito pouco e será uma pálida tentativa de compreender um pouquinho da sua missão, porque seu espírito é tão grandioso que a mim me falta capacidade de observar, de aprender, de entender certamente a grandiosidade do seu espírito. Então, eu já peço essas desculpas antecipadas, porque na minha fala eu não conseguirei, estou longe de poder apreender, compreender a grandeza desse espírito tão iluminado que veio à Terra. Eu vou começar lembrando um pensamento de Chico Xavier, que tinha uma ligação muito estreita com Nossa Senhora. Disse o Chico Xavier o seguinte: considero Nossa Senhora a inesquecível mãe de Jesus e nossa mãe na cristandade, como sendo o vínculo maternal mais importante da Terra, e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Então, isso aqui é um pensamento de Chico Xavier, e todos sabemos, né, da grande espiritualidade do Chico,
das percepções mediúnicas dele, considerado talvez o maior médium de todos os tempos, ele se refere a Nossa Senhora como a inesquecível mãe de Jesus, mas não só isso, a mãe da cristandade, a nossa mãe. E nós vamos depois tentar explicar o porquê. Que Maria não é só a mãe de Jesus, ela é a mãe da humanidade. Mas diz o Chico que ela é o vínculo maternal mais importante da Terra. Dr. Bezerra escreveu, certa feita por nosso intermédio, que Maria era uma das forças espirituais mais atuantes na face da Terra. E Chico aqui diz que é o vínculo maternal mais importante da Terra. Então, vamos tentar compreender Maria. Óbvio que quando nós estamos falando de Maria, a gente não pode falar de Maria sem falar de Jesus. Então, Maria está dentro desse contexto da reencarnação, da vinda de Jesus à face da Terra. Nós sabemos que para que Jesus viesse a este mundo, né, material, físico, houve a necessidade de um planejamento intenso, uma programação muito antecipada, um planejamento detalhado, minucioso, para que ele pudesse vir na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, numa época evolutiva da humanidade que estava em condições de receber a sua mensagem. E viria à Terra aquele que, para nós espíritas, é o governador planetário, é o espírito mais evoluído que pisou o chão do nosso planeta. Aquele que viria, em nome de Deus, acelerar o processo de evolução planetária. Óbvio, então, que dentro desse grande planejamento, um fato uma circunstância que, inevitavelmente, os espíritos excelsos, os ministros de Deus, vamos assim chamá-los, tiveram que levar em consideração quem seria o espírito que daria Jesus a vinda aqui na Terra. E óbvio, então, que certamente esses criteriosos e sábios ministros espirituais, eles tiveram que escolher um espírito de grande elevação. Porque precisava ser um espírito com uma compatibilidade de nível espiritual, que, uma vez assumida a condição de mãe, não viesse a interferir, a prejudicar a tarefa do Cristo. Mesmo porque, veja, o Cristo veio por intermédio de uma mãe, nasceu um bebê, uma criança, passaria por aquela fase delicada da infância. Inevitavelmente, poderia sofrer alguma interferência negativa a depender de quem estivesse cuidando. Poderia ter problemas se, porventura, ele tivesse uma mãe possessiva, se ele tivesse uma mãe ciumenta, se ele tivesse uma mãe que não concordasse ou não quisesse que ele viesse assumir a missão que ele assumiu. Portanto, nesse planejamento, Maria certamente foi escolhida
a dedo, por ser um espírito dócil, por ser um espírito que, no seu íntimo, ela tinha uma característica fundamental de servidora, de aquela que entendeu o papel da missão que ela iria assumir e estava em condições de acolher Jesus, educá-lo, sem superestimá-lo, mas também sem impedir que ele realizasse a missão que ele veio realizar. Então, Maria é um espírito que, já antes de assumir essa condição, certamente foi escolhida, estava preparada dentro de toda uma genealogia daqueles que antecipariam a vinda de Jesus. E essa característica de Maria, da sua simplicidade, da sua amorosidade, da sua humildade, sobretudo, já se manifestou quando ela recebe a visita do anjo Gabriel. Ela era ainda uma menina, uma adolescente, vamos assim dizer, quando recebe a visita desse anjo, do anjo Gabriel, e ele anuncia que ela daria à luz, que ela estava, né, no seu ventre. Bendito é o fruto do vosso ventre. Não é isso a oração da Ave Maria? Bendito é o fruto do vosso ventre. Quem é que está falando isso? É o anjo Gabriel falando isso para ela. E o anjo Gabriel, então, traz essa notícia da gravidez dela, né? E, mais do que isso, dá pistas muito claras de quem seria esse espírito, esse ser que viria trazer uma nova era, uma nova fase para a humanidade, o Messias. Agora, vamos imaginar o que se passa na cabeça dessa adolescente, recebendo a notícia que está grávida, tem a visão de um anjo e fala do espírito que estava no ventre dela e que viria ao mundo modificar os caminhos da humanidade. É de deixar qualquer mulher, qualquer adolescente doida. Mas Maria, diante do anjo Gabriel, sem entender muito bem o alcance das coisas, muito embora acredito que ela já tivesse uma reminiscência pré-encarnatória da tarefa que ela viria a realizar, ela simplesmente diz ao anjo: seja feita conforme a vontade de Deus. Eis aqui a tua serva. Então, nós já estamos vendo, né, quem é esse espírito. Quem é esse espírito? É muito provável que, em condições humanas normais, nenhuma adolescente iria querer assumir uma gestação nessas circunstâncias. Ou, se quisesse, ia querer tirar proveito disto. Iria querer enriquecer, iria querer ter fama, iria querer disputar o poder, iria aprisionar Jesus, iria querer ser uma espécie de uma empresária dele. Não. Mas Maria já se coloca, e aí a gente vai percebendo a grandeza desse espírito. Se coloca como serva, como auxiliar, como aquela que está disposta a fazer a vontade de Deus. Como isso já nos ensina, né? Quando nós estamos falando de Maria, meus irmãos, nós estamos falando de alguém não prestando um culto a Maria, mas, sobretudo, tentando aprender com ela. O que ela tem a nos ensinar?
Quais são as virtudes que ela demonstrou que podem nos ajudar a que a gente também cresça, evolua e possa ser para que Deus possa fazer em nós a vontade dele. Porque, por enquanto, nós estamos fazendo muito a vontade do ego, né? Do nosso ego, o que eu quero. Poucas vezes a gente se dá conta daquilo que Deus quer para nós. Não é? Mas Maria não. Seja feita a vontade de Deus. E eu estou aqui na condição de servo. Ela recebe a gravidez, dá prosseguimento, ela dá luz e passa a viver com Jesus uma vida cotidiana. Eles residem lá em Nazaré, que era uma cidade muito simples, um povoado muito simples, humilde. Era uma cidade que estava fora daquele fluxo da prosperidade, dos grandes centros. Vamos assim dizer, sem nenhum desprestígio essa palavra, Jesus, ele vem da periferia. Ele vem de regiões mais afastadas, de regiões mais simples. E é ali, então, que Maria, com José e Jesus, eles prosseguem a vida e Maria vai educando Jesus, fazendo com ele tudo aquilo que era preciso ser feito, que uma mãe deveria fazer. Ela não tratou Jesus diferentemente. Ela deu educação, deu amor, deu carinho. Jesus, mais tarde, vem trabalhar com o pai na carpintaria. Muito interessante isso, né? Veja o quanto que a humildade do próprio Cristo, a humildade da própria família, daquela família cristã, né? A primeira família cristã, José, Maria e Jesus. E Jesus dentro desse contexto cotidiano. Muito embora Maria já percebesse pelas características de Jesus de que ele se tratava de uma criança muito diferente. Ele era dócil, ele era muito educado, prestimoso. Ele, ali na via pública, na comunidade, ainda criança, um menino, ele tinha doçura em tratar as pessoas, ele levava palavras benfeitoras àqueles que moravam nas ruas, aos doentes, aos mendigos. E, certa feita, narra o espírito Humberto de Campos, que Jesus apareceu em casa trazendo 2 malfeitores, reconhecidos na comunidade como ladrões. Jesus traz eles para casa e os trata com amabilidade. Então, Maria já percebeu isto, de que, de fato, ele era alguém muito especial. Quando Jesus vai levar Maria vai levar Jesus para ser apresentado no templo, como era da tradição. Ao sair do templo, um velho chamado Simeão, um homem que gozava de grande reputação e que as pessoas diziam que ele era envolvido pelo Espírito de Deus, esse Simeão pega Jesus, o menino Jesus, no colo e diz para Maria: este menino virá mudar a história da humanidade. Então, várias circunstâncias demonstravam a Maria que ela, de fato, estava criando um ser muito especial. Mas, ainda assim, nada disto faz com que ela assuma uma posição autoritária, assuma uma posição querendo desviar Jesus do caminho dele.
impedindo que ele seguisse uma outra tarefa, que ele não fosse realizar aquilo para o qual ele veio ao mundo. Jesus vai crescendo, e aí nós temos um fato significativo nessa relação com Maria, que foi as bodas de Canaã, uma festa de casamento para a qual a família de Jesus foi convidada. Jesus estava nessa festa. Maria também. Até então, a tarefa pública de Jesus não havia iniciado. Mas todos sabem que nessa festa aconteceu um fato desagradável. No meio da festa, e as festas de casamento duravam dias naquela época, acabou o vinho. Isto era uma notícia muito triste, muito desagradável, era uma desonra para os noivos. Maria percebeu a tristeza dos noivos ante aquele imprevisto. Ela percebe que a festa tomaria um rumo muito, muito triste por conta disso. E ela então chega a Jesus e diz: Jesus, olha, aconteceu isto, o vinho acabou. Óbvio que quando ela se aproxima de Jesus, trazendo essa informação, ela estava, de alguma forma, pedindo alguma coisa para ele. Pedindo uma intervenção dele. Uma intervenção até que, no primeiro momento, Jesus recusou. Ele falou assim, mulher, veja, ele não chama nem ela de mãe, hein? Ele fala, mulher, ainda não chegou a minha hora. E aí, o Novo Testamento dá conta que Maria, né, assim que Jesus falou isso, que não havia chegado a hora dele, ela chama os empregados ali da festa e, na frente de Jesus, ela diz assim para os servidores, olha, vocês façam tudo o que ele pedir para vocês, tá? E ela se retira. E os empregados ficam todos olhando para Jesus, e Jesus não teve outro jeito a não ser pedir que aqueles potes que eram realizados para cerimônias de batismo fossem colocados com água, e dali ele transforma a água em vinho. Nesse momento, me parece que fica muito claro a figura de Maria como uma intercessora. Foi o que Maria fez para os noivos. Ela intercedeu junto a Jesus pelos noivos. Então, ficou a partir disto esta imagem de que a mãe de Jesus é a nossa intercessora perante as forças celestiais superiores. Mas fica claro, nesta mesma passagem, que Maria está falando a Jesus, quando ela diz para os empregados, façam tudo o que ele mandar. Então, é um ensinamento também para nós nos dias de hoje. Quando a gente está pedindo a Maria, e devemos pedir, como o Chico Xavier nos recomendou, que ela interceda por nós junto ao Cristo, nós vamos ouvir dela a mesma coisa que ela falou para os empregados lá da festa. Façam tudo o que ele pedir. Então, ela vai interceder por nós, mas, ao mesmo tempo, ela estará falando a nós. Eu vou interceder por vocês, mas vocês façam tudo o que Jesus pediu. E o que é que Jesus nos pede, gente? Jesus nos pede o amor, a compreensão, a fraternidade, a caridade. Então, não adianta, por exemplo, a gente às vezes pedir uma cura. Maria, me cura, né, de uma determinada coisa. Mas a gente, sabe, está com o coração cheio de mágoa, está com rancor, está com ódio, está com plano de vingança, tem ciúme, tem inveja, fala mal, quer dizer, está num processo muito antagônico, muito diferente dos padrões que Jesus pede a nós, que são os padrões do entendimento.
os padrões da fraternidade. Eu vejo, né, muitas vezes, né, a gente tem aquela ligação, faz a oração, mas depois saiu do centro, a gente acaba depois entrando nesse padrão do mundo, que é um padrão marcado pelo egoísmo, marcado pelo orgulho, pela disputa, pela guerra, pela negatividade, pelo preconceito, pelo ódio de uns para com os outros. E aí, então, a Maria não pode interceder, porque a gente não estará fazendo o que é que Jesus nos pediu. Então, esse aspecto é muito interessante a gente observar com Maria. Um outro momento que nós vamos verificar da ligação dela com Cristo e o que isso significa para nós foi no momento da crucificação. É um momento muito profundo. E eu fico imaginando aqui o que significou aquele momento de Maria acompanhar de perto a crucificação de seu filho. O que significou para ela e o que significou para Jesus. Quer dizer, é a mãe vendo o filho sofrer e o filho sofrendo, vendo a mãe presenciar tudo aquilo. Foi muito difícil, certamente, para ambos. Quer dizer, Jesus deve estar sofrendo também, além de todo o sofrimento físico que ele estava passando. Quer dizer, eu tenho certeza que ele não queria que a mãe dele presenciasse aquilo. Quer dizer, foi sofrido para ele também, ele vê a mãe dele sofrendo por causa dele. Mas diante daquele momento, quando Jesus já estava se entregando, já estava expirando a vida física, Maria perto, e Maria estava ali com outras mulheres, Maria Madalena também estava junto, Joana de Cusa estava junto, e dos discípulos homens, o Evangelho registra que estava apenas o discípulo João Evangelista. E naquele momento, Jesus protagoniza uma das coisas mais brilhantes, mais assim profundas que eu particularmente conheci. Quando ele olha para Maria, ele diz assim: Maria. Ele vira-se para João e diz para ela: eis aí teu filho. E olhando para João, ele diz: João, eis aí a tua mãe. Então, naquele momento, profundamente doloroso para Jesus, ele passa, então, a atribuir a Maria, na pessoa de João, a condição que, a partir daquele instante, quando já terminada aquela tarefa física do Cristo, Maria não era mais apenas a mãe dele, Jesus, mas passaria a ser a mãe de toda a humanidade. Naquele momento, representada por João Evangelista. E a partir daquele momento, mesmo numa situação extremamente dolorosa, Jesus dá um presente a todos nós. Eu estou compartilhando, eu estou doando, eu estou entregando à humanidade a minha mãe. Então, naquele momento, nós adquirimos, como disse Chico Xavier, o vínculo maternal mais importante da Terra. Veja
Nós queremos a nossa mãe só para nós. A minha mãe. O meu pai. Não é isso? A gente é muito meu, minha. Jesus, naquele momento, ali, agonizando, ele dá esse presente para a humanidade. Olha, Maria, agora teu filho não é apenas eu. Teu filho é o mundo. Homens e mulheres da terra. Maria não é mais apenas a minha mãe, é a mãe de todos nós. E pede, então, para que eles celebrem esta nova união. E nós vamos ver, então, que Jesus dá esse presente para nós e depois da sua crucificação, tempos depois, João Evangelista, ele convida a Maria para que eles possam viver juntos, no mesmo lar. E se retiram para a cidade de Éfeso, hoje na Turquia, e lá passam a viver os últimos dos seus dias. Interessante nesse momento também observar o seguinte: Maria prossegue a sua missão. É muito bonito registrar isto, porque depois da crucificação e morte de Jesus, Maria não se revolta, Maria não questiona os ensinamentos do Cristo, ela não odeia, ela não se vira contra quem praticou aquelas maldades com seu filho. Ela poderia ter uma reação desumana nossa, de querer largar tudo, de não querer mais saber, de querer, sabe, se trancar num canto, de entrar num processo depressivo, de sofrer aquele luto, aquela dor. Não que ela não tenha sofrido tudo isso, mas ela não se fecha em si mesma. Ela sente a dor da saudade de Jesus. Ela sente a dor do que fizeram ao seu filho. Mas, por amor a seu filho, ela continua fazendo aquilo que ele deu. Maria, você hoje é mãe da humanidade. E lá na cidade de Éfeso, na casinha ali simples, onde ela passou a residir com João Evangelista, ela passa então a todos os dias receber pessoas que iam procurá-la, pedindo conselhos, pedindo ajuda, pedindo um pedaço de pão, pedindo uma cura, querendo ter notícias de Jesus, querendo aprender sobre a vida de Jesus. E Maria, então, passou a vida inteira, enquanto João ia fazer as pregações na cidade, Maria ficava em casa, né? E ali recebia a multidão. Mendigos, leprosos, doentes, desesperados, aflitos, iam todos na casa da Santíssima, como eles chamavam, né? A Santíssima, a casa da Santíssima. E ela continuou, então, distribuindo as suas bênçãos de mãe a todos que ali a procuravam. Isso durou alguns anos, até um dia em que ela recebeu um visitante muito estranho para ela. Isso está registrado no livro Boa Nova, Espírito Humberto de Campos. E ele narra assim que um dia
Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte, que disse assim: minha mãe, exclamou o recém-chegado, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino desconhecido lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Era um dia que Maria estava com uma saudade. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por aquela visita tão surpreendente. Que mendigo seria aquele que veio lhe acalmar as dores secretas da alma saudosa? Com bálsamos de doçura, ninguém até então havia lhe surgido para dar aquilo que ela estava recebendo. No entanto, aquele viajante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram, sem que conseguisse explicar a razão da sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto de bela ternura e, tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas como as que seu filho revelava na cruz e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino, ali também percebeu as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais compreendê-la. A visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração e bradou com muita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para, como mãe carinhosa, quis certificar-se, tocando a ferida que fora lhe produzida pelo último lance perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo ar, procurando a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho materno. A chaga lateral também estava lá, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijar-lhe com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés.
e, beijando-lhe as mãos, disse com carinho: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te. Pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Ela desmaiou, ficou nesse estado inconsciente durante alguns dias e depois desencarnou. É uma passagem que me toca muito, porque ela quis se ajoelhar perante Jesus, Jesus não deixou. E ele foi quem se ajoelhou. Eu fico pensando, meus amigos, se Jesus se ajoelhou diante de sua mãe, o que dirá nós? O que dirá nós? E fica, então, muito claro a grandeza desse Espírito. E que, segundo a narrativa de Humberto de Campos, por Chico Xavier, o Cristo diz aqui que ela desencarna e para que no céu ela seja a rainha dos anjos. Dá para compreender por que Chico Xavier fala de Maria com tanta entrega, com tanta importância. Então, nós estamos falando de um espírito cuja história também não acabou ali. Nós cremos e sentimos que Maria continua no mundo espiritual. A sua tarefa de amparo, proteção, cuidado como mãe. Afinal de contas, nós ainda somos um tanto criancinhas espirituais. Tanto é que quando a gente tem um problema, a gente tenta correr logo para o colo da mãe. Maria é esta mãe. Que, claro, que cuida de nós, mas também que nos inspira, como disse o Chico, ou como está lá nas bodas de Canaã, façam tudo que meu filho falou. Então, Maria continua no mundo espiritual. A sua atividade de amparo a toda a humanidade. Tanto é que ela tem aparecido em diversas partes do mundo. É a Maria que aparece em Fátima, é a Nossa Senhora que aparece em Lourdes, é a Nossa Senhora de Aparecida. Na verdade, são aparições do mesmo Espírito. Porque a mediunidade, como disse o Chico, não era propriedade dos espíritas. Os nossos irmãos católicos também, muitos deles têm faculdade da vidência. E de outras também religiões. E estão vendo a aparição de Nossa Senhora em diversas partes do mundo, porque ela está dentro desse plano de cooperação da elevação do padrão espiritual da Terra, para que a gente saia, atravesse essa fase da transição e se torne um mundo melhor, um mundo regenerado, com homens regenerados. E Maria trabalha para essa nossa regeneração. Claro, nos cura, nos ajuda, nos levanta. Ela compreende o nosso sofrimento, compreende as nossas dores, compreende as dores das mulheres como ninguém, a dor das mães, as mães que tiveram
estão com problemas com seus filhos, as mães que perderam os filhos, as mães que estão com os filhos doentes, com os filhos drogados, com os filhos que estão nas penitenciárias. Maria entende muito bem, porque ela passou por algo muito semelhante, embora Jesus não tivesse nenhum karma para pagar, né? Ele sofreu sem erro algum. De qualquer forma, Maria sofreu também. Então, ela entende, ela está no amparo. E como disse o Chico, ela tem um vínculo materno. Nós temos o vínculo materno com ele, quer dizer, nós precisamos, o mundo de hoje, ele precisa dessa polaridade materna, feminina, a polaridade do cuidado de uns para com os outros. Nós estamos muito numa polaridade masculina, de muita intelectualidade, muita racionalidade, mas pouco sentimento, que geralmente a polaridade feminina traz, né? É a mãe que acolhe a todos, é a mãe que ama aquele filho que dá trabalho, né? Ela não separa, ela não esquece, ela quer juntar, ela quer unir. Por isso que São Francisco de Assis, que também foi um grande devoto de Nossa Senhora, ele ponderava que todos nós precisamos ser filhos, deveríamos nos tratar como filhos da mesma mãe. Olha que ideia interessante que São Francisco traz, que outra não é aquela que Jesus acabou propondo lá na cruz. Maria, né? Tu és agora, né, a mãe da humanidade. Então, nós precisamos sentir. Eu sou filho de Maria, você é filho de Maria. O seu irmão é filho de Maria. Aquele que está na rua passando fome é também filho de Maria. Como é que a gente agiria se a gente soubesse que algum irmão biológico nosso está passando fome, está em dificuldade, está morrendo, está precisando de uma ajuda, de uma palavra? Então, ali, os laços nossos são ampliados. A irmandade não é apenas a irmandade do sangue, biológica, a irmandade é espiritual. E é isso que uma das grandes lições da atualidade é esta. O desenvolvimento dessa feição dos sentimentos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos numa fase em que a gente não pode mais viver das questões dos instintos. Nós precisamos desenvolver sentimentos até chegar à culminância do amor. É isto que cura. É isso que vai salvar a humanidade. É isso que vai salvar a nossa vida. E é nesse sentido que Maria está trabalhando. Tanto é que, no mundo espiritual, mais concretamente, nós temos notícias ali, no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, de uma colônia espiritual, uma extensa colônia espiritual, fundada exatamente por Maria de Nazaré, para acolher os espíritos derrotados, os espíritos que saíram dessa vida com um grande equívoco, espíritos que saíram daqui enfermos, desenganados, muitos que saíram pelas portas do suicídio, espíritos que estão lá, né, padecendo por grandes culpas, erros cometidos, estão sofrendo muito em regiões tristes do mundo espiritual. Quem é que vai lá socorrer esses espíritos? Nas regiões mais baixas do mundo astral. É Maria de Nazaré, através da sua imensa legião dos servidores de Maria. Eles que baixam
nas regiões de trevas, para socorrer essas almas. E levam para esta colônia, onde ali nós temos ali o Hospital Maria de Nazaré, onde são recolhidos, são tratados, são amados, são orientados. E depois encaminhados para estudos na Universidade Maria de Nazaré também, complexo educacional. Então, veja que a atividade da mãe de Jesus continua. E eu diria que se faz cada vez mais presente, cada vez mais atuante, nesta fase de noite em que a Terra está atravessando, trazendo-nos um apelo, o mesmo apelo lá das bodas de Canaã. Meus filhos, façam o que Jesus está pedindo. Façam para não sofrerem. Façam para se curarem. Façam para viver bem uns com os outros. Cultivar Maria, lembrar dela, pedir o amparo, pedir a misericórdia, a intercessão dela, significa expandir o amor dentro de nós. Porque como pedir uma ajuda, uma intercessão tão grande à Nossa Senhora, permanecendo com o nosso coração antifraterno? O coração dela é acolhedor, o nosso é um bloco de gelo. Então nós precisamos, estar em sintonia com ela não significa apenas pedir alguma coisa para ela, pedir a intercessão dela, mas significa estar com o nosso coraçãozinho, claro, numa escala muito menor, um pouco mais em sintonia, um pouco mais afinado com o coração da mãe. Você vai reclamar para sua mãe do seu irmão que dá problema, que é não sei o quê. A sua mãe ama ele tanto quanto você. A sua mãe sofre por ele estar sofrendo. Qual seria a nossa atitude hoje? Mãe, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão? Aí nós vamos encher o nosso coração de mãe com tanta alegria e a gente vai passar a ser aqui na Terra não apenas um pedinte dela, mas seremos também um membro da legião dos servos de Maria. Essa é a grande proposta para todos nós. Vamos orar, então? Vamos aproveitar esses momentos finais. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de encontro em que teus filhos dos 4 cantos do mundo se unem buscando o teu amparo, a tua proteção e assistência amorosa de nossa Mãe Maria Santíssima. Obrigado por nos entregar à humanidade esse espírito tão nobre, tão dócil, tão amoroso, como é a nossa Mãe Maria.
Aquela mãe que, em nossos momentos de dificuldades, de desgostos, de sofrimento, está ao nosso lado, enxugando as nossas lágrimas. E está nos consolando, dizendo-nos que toda aflição passa, que toda dor é temporária, que todo mal tem data para acabar e que só o bem, só o reino de Deus é eterno. Vamos agradecer a Jesus por ter nos oferecido sua mãe. Para que ela nos ajudasse em nossa caminhada, em nossa evolução, em nossas horas de incertezas. Tendo nos oferecido um espírito que soube passar por grandes dificuldades, por grandes tormentas, mas nunca se queixou, nunca se revoltou, nunca abriu a boca para blasfemar, para duvidar da existência de Deus. Tendo confiado plenamente nos desígnios divinos, embora com o coração apertado, mas com a alma cheia de fé, de que tudo havia um propósito superior. E é por isso que humildemente nós pedimos nesse instante a nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela nos ajude a ter essa compreensão. Para que ela nos ajude a superar esse momento de aflição, ouvindo diretamente da sua voz, falando às nossas almas aflitas. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem de Deus é para sempre. Ah, são palavras, remédios que nos acalmam, que restabelecem em nós a esperança, a confiança, a serenidade. Ó Maria, Mãe Santíssima, tu que és a rainha dos anjos, te pedimos humildemente que neste momento a Senhora possa ordenar aos vossos emissários que abençoe a todos esses irmãos que agora estão sintonizados conosco pelas redes sociais. Que cada um seja tocado, que cada um receba o remédio que esteja necessitando. Que cada coração aflito seja aliviado. Que se acenda a luz da esperança em cada coração que está perdendo a vontade de viver. Ó Senhora,
Que as tuas mãos benditas possam visitar todos os lares que ora estão conosco, trazendo harmonia, trazendo paz aos lares. Trazendo a esperança, trazendo a saúde e a paz. E agora Maria nos convida a formarmos a imensa legião de seus servos, para levarmos nesse instante um pouco de luz a todos aqueles que estão nos hospitais, estão nas UTIs, nas mesas de cirurgia. Maria vai passando em cada leito e vai pegando de nós o amor que sejamos capazes de doar. E ela mistura tudo isso ao seu amor imenso. E em cada leito ela deixa a sua bênção de mãe. Ouvimos aquela voz doce, impregnada das mais santas energias, dizendo a cada enfermo: Deus te abençoe. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo. É assim que Maria deixa a luz em todos os estabelecimentos de saúde, da mesma forma em que nos convida a vibrarmos, a acompanharmos Maria na visita às penitenciárias, onde ela deixa vibrações de paz, de serenidade, de reconforto moral e espiritual. Maria agora vai para os asilos, onde muitas mães estão lá esquecidas, e ela ampara todas, socorre a todas, abraça cada uma, conforta cada uma. Imediatamente, vemos Nossa Mãe Santíssima, juntamente com seus anjos e com a nossa modesta cooperação, visitando as clínicas de dependência química, os orfanatos, abrigos, onde muitas crianças estão ali sem mãe, e ela os adota a todos como mãe carinhosa. Rapidamente Maria agora procura aqueles que estão tentando por fim a própria vida. E ela leva a nossa energia, ela leva o nosso desejo de que esses irmãos sejam amparados, que uma luz se acenda em suas vidas, que um raio, diminuto que seja, traga uma solução, um consolo, um alívio para a dor desses irmãos. E é assim que Nossa Mãe Santíssima olha agora para cada um de nós
Olha para todos os nomes que estão anotados aqui nas redes sociais. Deixa seu olhar meigo, seu olhar de compreensão, seu olhar de bondade, seu abraço afetuoso de mãe. E ela, como tal, diz: meus filhos, jamais os abandonarei. Não abandonem também o meu filho, que ainda muitas vezes está pregado na cruz. Os homens o chamam, mas não amam. Deixai o amor tomar conta de vossas vidas. Deixai que o amor vos conduza. Deixai que o perdão vos reconcilie. Deixai que a fé remova as montanhas das dificuldades. Deixai o Cristo ser definitivamente o modelo e guia das vossas vidas. Louvado seja Deus, meus filhos. Louvados sejam aqueles que amam. Muita paz a todos, com as bênçãos de nossa Mãe Santíssima. E assim seja. Graças a Deus. A nossa eterna gratidão a esses incansáveis amigos do plano maior, que observam a nossa boa vontade de servir, de propagar a palavra amiga, de levar o consolo a tantos corações espalhados pelo mundo. Eu sei que talvez você está nos ouvindo aí agora, ou vai ouvir em outro momento, tá às vezes com um aperto no coração, mas você viu que a gente não está sozinho. De Luca, gratidão, viu, meu amigo? Gratidão imensa pelas palavras, né, pelo conforto, que com certeza nós somos instrumentos, primeiro para nós e depois compartilhando para os nossos amigos, viu? As suas palavras finais e nosso muito obrigado, viu? Eu agradeço. Um abraço a todos. Gente, continue ligados aí na emissora do bem, 24 horas no ar. Tchau, tchau, Deluca, um abração. Um abraço.